Salve, salve galera, tranquilo? Olha só, esse vídeo de hoje discute um assunto super importante, certo? Que tem sido muito cobrado no Enem, aparecido cada vez mais, ok? Então, bastante atenção, porque hoje a gente discute a respeito dos povos africanos, certo? E a primeira consideração que eu queria fazer, e o primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção, para vocês não confundirem, não achar que quando a gente trabalha com África, que quando a gente estuda a África, a gente está falando de uma coisa só, certo? O continente africano, ele é extremamente diferente, ele é extremamente variado, ele tem clima, ele tem religião, ele tem etnia, ele tem geografia, ele tem relevo, ele tem flora, enfim. Né? Não tratem a África como uma única unidade. Né? Às vezes a gente, para facilitar, e a gente acaba usando muito essa expressão, né? Os povos da África, ou alguma coisa da África, enfim. Precisa ficar claro aqui que esse continente ele é extremamente dividido, ele é extremamente rico e ele é extremamente variado, certo? De cara, a gente está trabalhando aí com uma ideia de que são, atualmente, 54 países, uma população que varia, né? Está acima de 1 bilhão de habitantes, ou seja, é muita gente, né? E esse povo todo, ele é extremamente dividido em grupos étnicos, né? Isso daí vai ter um assunto que já está no canal a respeito do imperialismo, que é um comecinho de uma discussão para vocês verem, né? É um outro tópico, mas só para vocês sacarem como é que o europeu, em um outro momento, ele entra para dentro desse continente africano e ele vai ter uma relação de dominação. E isso é um dos maiores causadores de problema que a África passa a ter atualmente, né? A divisão política da África atual, ela traz aí uma série de conflitos, uma série de guerras civis, uma série de disputas, principalmente por conta da religião, de grupos religiosos diferentes que foram agrupados dentro do mesmo território, ou seja, dentro da mesma fronteira nacional. E esse episódio ele é causado principalmente pela interferência dos europeus, né? Não só esse problema, mas a questão da extrema pobreza que o continente africano hoje ainda vive, né? Segundo os órgãos internacionais, mais de 40% da população africana ainda está abaixo da linha da pobreza, ou seja, um continente que ainda foi extremamente explorado, principalmente no século XIX, né? Quando esse imperialismo europeu, quando essa busca por matéria-prima, por mercado consumidor, e criando uma série de monopólios, entram para dentro desse território. Mas não só desse período, não é responsável só por essa pobreza somente o século XIX. O contato da África, principalmente com os europeus, ela acontece desde o período da Antiguidade. E aí é onde eu queria começar a chamar a atenção desses pontos para vocês. Muita gente esquece que uma das maiores civilizações do planeta, na verdade, uma das civilizações que iniciaram aí o período histórico, ela pertence ao continente africano, que é o Egito, certo? E disso, para outros grandes grupos, né, para outras grandes civilizações, são extremamente importantes a gente entender que essas civilizações, essas criações, essas sociedades, elas existiram em paralelo aos acontecimentos dos europeus. Então, aqui está outro detalhe, né? Não se esqueçam, não cometam o equívoco de achar que o continente africano ele só aparece na história, ele só passa a fazer parte da história quando existe o contato com o europeu. Né? A gente é acostumado muito a ter esse pensamento eurocêntrico, que coloca aí o ponto de vista do europeu como o valioso, né? Como o nosso modelo de pensamento. E isso é um detalhe que a gente encontra tanto para o continente americano, quando a gente trabalha com a ideia de descobrimento, né? Ou seja, o continente americano só foi descoberto, só apareceu na história quando entrou em contato com o europeu. E o mesmo ele acontece com a África. Ou seja, às vezes a gente cai no equívoco de achar que a África, que esse continente, ele só tem valor, ele só aparece na história no momento em que ele se relaciona com os europeus. Sendo que, na verdade,
já existem civilizações bem anteriores aos acontecimentos da Europa. Fica aí o episódio do Egito, né, como uma das primeiras civilizações, mas enquanto, por exemplo, o Império Romano está entrando em decadência, já tem outras civilizações, já tem outros grupos na África. Quando os europeus, principalmente portugueses e espanhóis, vão chegar e vão entrar em contato com os africanos no século XV, século XVI, já existem grandes civilizações, já existem impérios formados, já existem grandes cidades, já existem redes comerciais, já existe exploração de produto. Então, leve em consideração isso, certo? Coloquem sempre esse ponto na memória, né? Sempre atento a essa questão. O continente africano ele é muito anterior ao contato desses europeus. Então, cuidado com esse ponto de vista para não ficar apegado somente a essa história europeia e desvalorizar todo esse conhecimento, toda essa parte cultural da África, que vai ser uma das bases para a gente entender o que é o Brasil atual, certo? Então, pois bem, dito isso, queria que ficasse claro um outro aspecto, que já existe grandes reinos, e principalmente na parte de costa atlântica, né? Os reinos de Gana, os reinos de Songhai, os reinos de Mali, vão criar aí verdadeiros impérios de grandes obras, de grandes construções e tudo mais, que às vezes a nossa própria historiografia, né? Ou seja, a nossa própria população atual, ela desacredita, ela desmerece, ela desvaloriza. Quer ver um maior exemplo disso, que é o bizarro, só para vocês entenderem como existe um grande preconceito ainda em trabalhar com o continente africano? Por exemplo, peguem o caso das próprias pirâmides do Egito, e por ela ser uma construção extremamente complexa, né, extremamente antiga, e até hoje existe uma série de teorias e uma série de hipóteses de como isso foi construído, mas na verdade não existe aquela certeza absoluta. Qual que é a explicação que essa visão eurocêntrica, né, essa visão de que o europeu ele é superior, coloca para esse tipo de situação? Se existe algo que o europeu ele não consegue produzir, né, com as maiores tecnologias, com o avanço da industrialização, com o avanço das tecnologias modernas, né, se existem aí uma série de estruturas que nem hoje a gente consegue explicar e conseguimos realizar aquela obra faraônica, né, qual é a explicação que a gente pode dar para isso? É alienígena, certo? Alienígena construiu pirâmide. Aí vocês vão ver programas de televisão bizarro, não assistam isso, né? Não entram nesse foco. Mas existe uma série de programas explicando como é que o alienígena ajudou na construção da pirâmide. Isso é de um racismo imenso. Por quê? Porque a gente está desvalorizando todo um grupo étnico, toda uma civilização que de fato foi capaz, que construiu aquilo, e pela nossa sociedade atual, para a gente não dar conta de explicar isso, a gente tira o crédito do avanço deles e a gente coloca como um fator externo. Ou seja, olha, esse povo não tem condição de ter criado uma obra dessa, certo? Não tem condição de ter criado um império desse, ou serem modernos o suficiente para terem uma rede comercial, ou enfim, construções desse ponto. O que explica? Ou algo divino ou algo alienígena. Então, até hoje ainda existe uma série de preconceitos em relação a esse continente, e as pessoas ainda acham que a África é uma coisa só, certo? Não levam em consideração as diferenças de etnias, diferenças raciais e de grupos, tanto culturais quanto religiosos, que existem lá dentro. Então, esse é o tipo de questão, esse é o tipo de pensamento que o Enem ele tem se atentado, né? Ele tem cobrado cada vez mais. Que a gente consiga relacionar, que a gente consiga observar como é possível existir aí grandes grupos, né? Grandes construções e grandes sociedades riquíssimas e que estão de fora do continente europeu. Então, já fiquem atentos a isso. Em relação ao Brasil, o que tem sido muito cobrado sobre a África vai ser principalmente a relação com a escravidão, certo? E nesse caso, eu já preciso deixar claro esse detalhe, de que foi falado recentemente de que
a escravidão no Brasil ela não foi culpa do europeu, que os próprios africanos já tinham a escravidão lá, enfim. E qual é o problema disso? Quando a gente tira essas frases, quando a gente tira essa questão de um contexto histórico, isso aí gera um problema, certo? Por quê? Porque de fato já existe a escravidão dentro do continente africano, né? Mesmo antes da chegada e mesmo antes do contato com os europeus no século XV, ou seja, quando os portugueses começam a desbravar e construir as benfeitorias na costa africana, a escravidão já existe no interior do território, já existe dentro das tribos, já existe guerras entre aldeias e entre impérios que capturam seus inimigos, fazem seus inimigos de escravo. O problema é, o contato com o europeu, ele modifica esse tipo de relação. Porque mesmo a escravidão sendo existente, a forma como os próprios africanos lidavam com a escravidão era algo cultural deles. Ou seja, são guerras entre tribos e quando alguém, né, quando o inimigo, ao invés de matar, ele te poupa e ele te captura, a sua vida foi poupada, então a sua vida pertence àquela outra pessoa. Mas isso não significa que o escravo ele vai ser maltratado, que o escravo ele vai poder ser vendido, que o escravo vai poder ser abusado. Não, na verdade ele é incorporado àquela sociedade que capturou, né? Ele é levado como escravo, ele trabalha naquela aldeia, ele vai trabalhar na vila, enfim, no império, certo? Mas ele ainda tem um aspecto humano. Quando o europeu entende, ele descobre que existe isso e que esse tipo de relação pode ser útil principalmente no continente americano, principalmente nas grandes, no grande modelo de plantation, né? Que vai ser aí uma busca por aumentar o lucro das grandes metrópoles europeias. E o trabalho escravo, ele vai baratear, ele vai diminuir muito os gastos de produção. O europeu, principalmente o português nessa fase, ele começa a incorporar e objetificar esse ser humano. Ou seja, a partir do momento que ele convence o próprio africano a vender esse escravo para os portugueses, essa relação de escravidão que já existia dentro da África, ela se modifica. Porque a partir de agora, é pela demanda de portugueses, ou seja, é pelos portugueses, pelos europeus, querendo cada vez mais escravo para levar para a América, é que a escravidão dentro da África, ela começa a ser capturada como uma forma monetária. Ou seja, os chefes tribais, eles começam a atacar as outras vilas, não por conta de um conflito já existente, uma rivalidade entre as tribos, uma inimizade, mas agora um grupo ataca o outro porque já tem um europeu que está lá pedindo, desejando e pagando um alto valor por esse objeto, certo? Então essa relação ela é extremamente modificada e esse escravo ele é trazido para o Brasil. E essa relação ela modifica essa nossa sociedade, na verdade, ela dá toda essa liga do que é o nosso país hoje, né? As bases culturais da sociedade brasileira, elas vão ser extremamente marcadas por esse pensamento cultural, pela origem de palavra, pela alimentação, pelo biotipo das pessoas, ou seja, a sociedade brasileira ela é uma sociedade extremamente mestiça, em que vão existir as várias relações entre esses três povos, entre os portugueses, os africanos e os próprios indígenas, que vão dar toda essa base para essa nossa sociedade, certo? Então, de novo, pontos fundamentais para Enem. Lembrar que a África não é uma coisa só, que existe uma diversidade imensa dentro do continente, tanto de relevo, quanto de etnia, quanto de religião, certo? Lembrar que já existe grandes impérios, mesmo antes dos europeus, ou paralelo às grandes sociedades europeias, como o reino de Gana, de Mali, o próprio Egito Antigo, são exemplos dessa situação, e a importante relação que vai existir entre a escravidão africana e a escravidão utilizada pelos portugueses aqui. Como é que existe uma modificação dessa relação, mesmo pré-existente, não é a mesma coisa que vai ser aplicado aqui no Brasil. Certinho? Valeu, bola para vocês!